Olá, boa noite. Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez nós vamos buscar direcionamento de Deus para a nossa vida, nossa família. Os nossos dias possam ser dias de paz na presença do Senhor nosso Deus, né? Você vai convidar alguém aí, chama, avisa o pessoal que já começamos e a gente vai louvar, glorificar o nome do Senhor e buscar instrução, né, na palavra dele. Mais uma vez é domingo e a gente tem a oportunidade de louvar o nome do Senhor, né? Colocar a nossa vida, lembrar que Deus é o que rege todas as coisas e que estamos iniciando a nossa semana, uma semana que devemos consagrar a Deus e viver na presença dele, ok? Então um tempinho aí para você encontrar os seus horários aí, achar sua Bíblia, chamar o pessoal, desligar os outros aparelhos que não estejam conectados aqui e a gente ter esse momento, né? Lembra aí de alguém, manda um convite para que a pessoa possa estar conosco. Hoje em Álbum de Família nós vamos falar sobre família, um lugar onde os filhos devem honrar os pais. A gente tem falado dessas caminhadas todas, né? Hoje inclusive é dia do jovem presbiteriano, então é um bom momento também para chamar a moçada aí e a gente vai falar, né, específico também sobre o comportamento do jovem, de como ele pode honrar os seus pais. Então a gente vai ter essa caminhada. Mês de maio a gente fala sobre família e também a gente celebra, né, o aniversário da nossa igreja. Dia 28 ela fará 31 anos e você aqui da Veneza precisa enviar para mim fotos históricas, né? Conte um pouco da história. Alguém perguntou se fotos do ano passado faz parte da história. Sim, então desde o início, né, quando era ponto de pregação, congregação, depois na organização, né, e agora também próximo, né, recebi muitas fotos hoje, então durante a semana a gente vai fazer. E a outra foto que você precisa enviar para mim é a foto da sua família. Mais uns 20 hoje enviaram, mas ainda está faltando. Eu acredito que uns 60% você já tem enviado, né? E a gente vai utilizar essa foto. Vai ter um momento certinho para a gente utilizar, mas eu preciso que você encaminhe para nós, tá joia? Vamos dar início então a esse momento. Nós vamos ler em Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo de número 20. Uma informação: os cultos em igrejas reformadas no período da Reforma, incluindo a igreja de Calvino, era-se lido os 10 mandamentos em todos os cultos, né? Fazia-se a oração do Pai Nosso, lia-se esse texto, incluía-se também o credo apostólico. Então muita informação era dada naquele culto, né? Naquele momento. E hoje nós vamos ler o que a Bíblia chama de as 10 palavras ou as palavras, né? Esse termo 10 mandamentos, eles foram cunhados por nós para que pudesse ficar fácil. Mas o texto diz que Deus trouxe 10 palavras, 10 orientações ao povo dele e nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 17, que é toda a parte, né, desse capítulo de número 20, intitulado Os 10 Mandamentos. Você encontra uma reprodução desse mesmo texto em Deuteronômio, capítulo 5, do verso 1 até o verso 21, e tem até uma informação lá. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa informação, né, que nós temos em Deuteronômio, que a gente utiliza para os nossos dias, para a nossa geração. Então vamos lá? Êxodo, capítulo de número 20, do verso 1 até o verso 17. Diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão,
porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Então nós encontramos aqui nessas palavras se o modo da gente glorificar a Deus é obedecendo esses princípios. Cristo Jesus os atualizou em informação, ali no Sermão do Monte, porque o povo havia dado interpretação incorreta desses textos na vivência do povo. Os líderes religiosos estavam abusando quanto às suas autoridades, mas nós encontramos Cristo corrigindo todas essas coisas. Os mandamentos, eles são válidos, eles ainda valem e eles são para o nosso comportamento. Por isso Cristo Jesus diz que todo aquele que diz ser amigo de Cristo ou que ama Cristo deve guardar os mandamentos. Tem um hino no nosso hinário que nos ajuda a afirmar esse princípio, que é o hino de número 110. Nós temos 2 hinos com esse número, 110 e 110A. O 110A é o que eu farei a leitura. Ele diz assim: crer e observar. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga a maior, pode o crente fiel abalar. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. E o refrão nos diz assim: crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, tua bondade e misericórdia. Visite as nossas vidas. Venha, ó Deus, ao nosso encontro. Fale conosco, ó Deus, mais uma vez. E que esse momento que estamos reservando, ó Deus, possa honrar o nome do Senhor. Que na nossa vida, ó Pai, o nosso grande desejo seja glorificar a Ti. Muito obrigado, ó Pai, pelos Teus mandamentos. Como diz João, não são mandamentos penitentes a nós. Eles não são pesados, muito pelo contrário. Eles vêm para que nós possamos encontrar limites na nossa vivência e encontremos liberdade no Senhor para não pecarmos. E em Cristo Jesus, salvos pela graça, agora temos força para poder cumprir, ó Deus, aquilo que o Senhor ordena aos seus. Mas sabemos que podemos falhar. Temos plena certeza que falharemos. Por isso contamos com a Tua graça, contamos com a Tua misericórdia, contamos com o Teu favor. Receba, ó Deus, as nossas orações, as nossas intercessões e a meditação, ó Deus, na Tua palavra nessa noite. Supra a necessidade daqueles que sofrem nesse momento, ó Deus, tão difícil na nossa nação. Dê, ó Deus, àqueles que estão acamados, internados, a cura. Traga, ó Deus, o consolo para aqueles que sofrem, ó Deus, enlutados. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão liderando a nossa nação. O Senhor, ó Pai, pode direcionar todas essas coisas. Que o Senhor também, ó Pai, possa auxiliar aqueles, ó Deus, que têm cuidado dos enfermos com um grande e maior risco, ó Deus, de contaminação.
Abençoa, ó Deus, os nossos lares. Proteja, ó Deus, as nossas igrejas. Que o teu favor e o teu cuidado, ó Deus, seja sobre cada um de nós. E que o mundo, ó Deus, receba a orientação do Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. E que o Senhor, ó Deus, abrevie esses dias. Pois o Senhor, ó Deus, tem poder sobre todas as coisas. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, hoje nós tivemos uma boa manhã, de escola dominical, A gente tem estudado a palavra, foi muito proveitoso a mensagem, o tempo que passamos juntos, muitos irmãos participaram, contribuindo. Quando você dá um alô, quando você dá um oi aí, a gente sabe que você está ligado, Então chame outros irmãos, para que a gente possa estar reunindo. Então o hábito de nos encontrarmos sempre é sempre bom. Nós não estamos nos encontrando presencialmente, mas temos essa oportunidade aqui. Outra notícia muito boa, foram as contribuições que chegaram lá na igreja, doações, de cesta, de alimento, de fraldas, de roupas. Então você precisa juntar as coisas aí e mandar para nós. Então a gente tem que agradecer a Deus. Nós agradecemos todos aqueles que contribuíram, nesse momento, deram a sua ajuda, contribuindo, trazendo algum item, para essas doações. As máscaras estão desenvolvendo lá, nós temos 500 máscaras para podermos confeccionar, tem uma turminha trabalhando muito, e que você pudesse envolver. Nós somos 100 famílias aqui na sede, na nossa igreja, e nós podemos ajudar muitas outras famílias. Tem muita gente com necessidade e é você quem vai poder ajudar todas essas pessoas, ok? Vamos então para a nossa meditação. Eu quero que você volte lá em Êxodo, capítulo de número 20. Nós vamos ler o verso de número 12 para a nossa meditação agora. Êxodo, capítulo 20, verso de número 12. Ok? Diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém. Falar sobre esse tema, é falar sobre família também. Então a gente tem essa necessidade. Então a gente tem trabalhado álbum de família, construindo histórias. A gente lembra da nossa história, a gente passa um álbum. Hoje a gente tem menos álbuns, mas se você der uma olhadinha, passar, você vai trazer assim à memória muitas lembranças, vai trazer memórias positivas e memórias negativas. Aquilo que é positivo você construiu e deve reproduzir. Aquilo que é negativo você precisa aprender. Aquilo que te frustrou, decepcionou, você precisa lidar com essas coisas, O melhor caminho é perdoar incondicionalmente, Fazer com que a sua mente se liberte dessas coisas. Então é bom pedir um conselho, contar para alguém, uma pessoa de confiança, aquilo que você sente, os traumas, as dores que há no coração, e agora utilizar a prática de reverter. Se a experiência foi negativa, tentar produzir experiências positivas. Quem te ajuda nessas coisas é o próprio Deus, que ajuda você a entender a realidade da vida, e nós não podemos ficar presos ao passado, Em Cristo Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados. Em Cristo Jesus, todos os nossos problemas foram solucionados. Cristo Jesus tem solução para todos eles. Cristo Jesus, ele fez essas coisas. Nós podemos ter vida e vida em abundância. E quando falamos nesses itens de família, hoje nós falamos sobre o casamento, agora nós vamos falar um pouquinho sobre honrar pai. Não é a educação dos filhos, como os filhos devem se comportar, não, é como um filho pode honrar os seus pais. O tema que eu escolhi aqui também está associado pelo fato de hoje ser o dia do jovem presbiteriano. Então hoje a Igreja Presbiteriana do Brasil comemora o dia do jovem presbiteriano. Então é um bom momento para a gente ver o papel da criança, do adolescente, do jovem e do adulto em relação aos seus pais. Vamos começar então entendendo o texto que nós acabamos de ler aqui. Então nós encontramos esse texto em 3 lugares da Bíblia. Nós encontramos ele aqui em Êxodo,
capítulo de número 20. Depois nós encontramos em Deuteronômio, capítulo de número 5, que tem um acréscimozinho. E depois nós encontramos em Efésios, capítulo de número 5, falando sobre como os filhos devem honrar. E nós encontramos em Colossenses que os filhos devem obedecer aos pais. Então nós encontramos esses 4 textos que falam justamente sobre essa questão de honrar a Deus, honrar os pais diante de Deus, né? Qual é o princípio aqui? O princípio aqui, ele está estabelecido em definir o que é autoridade. O apóstolo Paulo, ele utiliza essa ideia de autoridade não somente para os pais, mas ele usa também o princípio para Deus, para os pais, mas ele fala também sobre as autoridades governamentais. Ou seja, esse texto, ele não fala somente da relação entre pais e filhos, mas ele fala da relação nossa com qualquer autoridade que possamos estar lidando ou nos relacionando. Se a gente for pegar o princípio aqui, qual é o princípio? O princípio é de fundamentação de uma terra, é a raiz, é o fundamento de uma nação. Honrar pai e mãe resolvem problemas de guerra civil, problemas de pandemia, problemas de comportamento, anarquia e também o sucesso de uma nação. Quando o texto aqui está falando sobre honrar pai e mãe, ele não fala simplesmente da relação entre paredes ou dentro de casa. Ele está falando que pais que honram seus filhos fazem a nação ser mais forte, defende seu patrimônio, defende a sua terra. É assim, é igual o Salmo de número 127, herança do Senhor, seus filhos. E aí, aquele que na mocidade enche uma aljava de flechas, né, como ele diz lá, esses filhos são como flechas na mão do guerreiro, para no dia em que pleitear contra os seus inimigos, essas flechas ou esses filhos, lá são chamados de edificadores, manterão a harmonia e eles poderão defender. Ou seja, uma nação onde os filhos honram os pais, ela será uma nação bem-sucedida. E essa era uma promessa para Israel. Veja que Israel ia entrar e dominar agora toda aquela terra, toda Canaã. E aí então Deus colocou um princípio, um mandamento, que naquela terra os pais deveriam receber a honra dos seus filhos. Os filhos não deveriam ser rebeldes, os filhos não deveriam contrariar seus pais, porque os filhos, sendo desobedientes, eles não manteriam a harmonia, eles não honrariam seus pais e eles não conseguiriam perpetuar-se naquela terra. Porque naquele momento os pais ensinariam, os filhos obedeceriam, então eles fariam aquilo que Deus falou aos seus pais. E aí a geração vindoura também repetiria as mesmas coisas. Os pais tinham o papel de ensinar a esses filhos como honrar a Deus. Honrando a Deus, esses filhos então ensinariam agora no seu casamento aos seus próprios filhos. Naquela nação existiam famílias destituídas da graça e da glória de Deus. Existiam filhos que eram desobedientes e eles estavam entrando numa nação onde eles deveriam dominar. E agora, então, para dominar aquela nação, as famílias deveriam estar em harmonia e o princípio está aqui. Quando nós lemos os 10 mandamentos, nós encontramos tudo isso para mostrar como uma nação deveria estar bem estabilizada. Deus no centro, eles teriam um tempo de trabalho, mas um tempo de descanso. Eles deveriam honrar pai e mãe e agora eles deveriam honrar o casamento, eles deveriam honrar a verdade, eles deveriam honrar as pessoas, porque era proibido matar pessoas, então você não poderia assassinar e, por fim, você não deveria cobiçar. Então existe uma harmonia nos mandamentos para que haja paz em uma nação. Agora, extrapolando a ideia da nação, o povo de Deus, que agora nós falamos dele, sobre o Israel de Deus, onde ele estiver, se ele guardar os mandamentos, ele vai ser uma bênção para aquela nação. A nação será abençoada. Imagine só uma nação onde os filhos obedecem os pais, onde os filhos honram os pais,
onde os filhos buscam manter o nome dos seus pais, a honra dos seus pais, viveriam intensamente em paz. A palavra de Deus, ela requer isso daqueles que creem nela, daqueles que vivem segundo ela, especialmente daqueles que creem em Cristo Jesus. Os 10 mandamentos, eles foram apresentados como um princípio para a nossa caminhada. Ele é um resumo de todos os mandamentos de Deus, ou ele é a base para todos os outros mandamentos de Deus. Então, dos 10 mandamentos, você encontra todos os outros mandamentos que Deus tem, todas as outras orientações. Se nós fixarmos nos 10 mandamentos, nós viveremos em paz. Então, uma família que guarda os 10 mandamentos vive em paz. O verso 12 fala da relação dos filhos. Os 10 mandamentos, ele está dividido em 2 partes. Existe a parte de relação com Deus e a parte de relação com o próximo. Então, o mandamento primeiro, segundo, terceiro e quarto falam claramente sobre nossa relação com Deus. O 5º mandamento, alguns autores acham que ele está envolto também lá na relação com Deus, porque Deus ali está falando de autoridade, mas a gente coloca do 5º ao 10º como a segunda parte ou a segunda tábua da lei que fala da relação com o próximo. Então a primeira parte fala da minha relação com Deus, a segunda parte fala da relação com o próximo e automaticamente eu estou envolvido nessas relações, eu com Deus e eu com o próximo. Como é então que nós devemos entender isso? O texto diz assim, que se esses filhos honrarem os seus pais, eles teriam dias longos na terra que Deus estava dando. Então existe uma base aqui. A base é que quando os filhos honram seus pais, e era esse o princípio lá, a terra estaria segura. Eles viveriam por ali e viveriam naquela terra por longo tempo. Se você observar na história, muitos filhos que não honraram seus pais, assim que os pais morreram, eles acabaram com todo o patrimônio, eles não conseguiram manter o patrimônio, eles não deram honra ao nome de seus pais, pegaram todos os valores. E naquela terra, o pai deveria ensinar o filho a cuidar da terra para que o filho pudesse passar para os seus filhos e para a geração vindoura. Então, todos os anos deveria ter essas informações, os pais passando para os filhos e os filhos recebendo todas essas informações. A Bíblia fala sobre honrar e obedecer. A bênção aqui é que aquela terra estaria segura, aquela terra teria proteção. Deuteronômio capítulo 5 repete isso e lá em Efésios capítulo de número 5 fala sobre isso também. Só que a pergunta nossa é como é que nós falamos em terra nesse momento? E aí então alguns intérpretes chegam a dizer que ali está dizendo que os filhos que honram pais vivem mais, eles vivem mais dias, né? Então se ele fosse morrer aos 20, mas porque ele honrou o pai, ele morre aos 40, ou ele tem uma vida longeva, vai até ficar mais idoso. Essa interpretação é um pouco contestada justamente porque Deus colocou limites. Talvez a gente pudesse entender que o pai, sendo honrado, daria então uma vida tranquila ao filho. E aí então essa longevidade seria no modo de viver tranquilo. Pois existem muitos filhos que eles não conseguem viver uma vida tranquila porque ele lembra do passado e agora a situação e o momento em que está é de distanciamento dos pais. Ele nunca honrou, chegou o momento dele ser pai ou de ser mãe e aí então encontra a dificuldade. Então há um grande lamento. Mas talvez o modo mais fácil de interpretar essa ideia de um longo tempo na Terra seria de viver esse tempo de paz, esse tempo de tranquilidade. E não há dúvida nenhuma que um dos maiores problemas da nossa nação está ligado à autoridade. Então nós encontramos nas escolas alunos que não querem honrar a autoridade dos professores. Nós encontramos no trânsito há pessoas que não honram as leis. Nós encontramos nos nossos locais de trabalho
pessoas que não honram as suas leis de trabalho, as ordens. Dentro do lar nós encontramos essa relação, onde marido não honra esposa, esposa não honra marido, onde filhos não honram seus pais. Por quê? Porque a maioria de nós, por causa da nossa própria natureza, queremos quebrar esse princípio de autoridade. E o dia que nós tirarmos toda a autoridade do mundo, nós nos tornamos uns anárquicos, ou seja, sem regra e sem lei. E é isso que nós temos visto nessas últimas gerações, obedecer a alguém, honrar alguém. Se você observar, ainda que a Bíblia fale sobre que nós devemos honrar pai e mãe, devemos honrar autoridades, mesmo assim trabalhamos essa ideia de fomentar um princípio de não autoridade. Quantos filhos são incentivados pela mídia, pelos amigos, pelo colégio, pelos colegas e internamente a não honrarem os seus pais. Quantos funcionários conversam entre si, conversa maliciosa para desonrar os seus patrões. Quantos membros de igreja têm problema sério para poder entender que Deus colocou autoridades também dentro. E aí não há um entendimento de que se deve honrar a autoridade. Por exemplo, vivemos um tempo em que, ainda que tenhamos autoridades políticas, nós utilizamos cada palavreado, falamos cada coisa sobre isso. E parece que nós não nos importamos com o que Deus diz. Estar indignado com erros do líder é uma coisa. Agora, desonrar o mandamento de Deus é outra história. Então, nós precisamos urgentemente reconquistar, reavaliar e rever os princípios de autoridade. Existem muitos filhos que não honram seus pais, porque eles querem os seus direitos. E aí, então, eles estão distanciando do mandamento de Deus. Nós precisamos, então, equilibrar isso. Como é que nós devemos nos comportar diante de uma autoridade que não está comportando direito? E como é que nós vamos honrar a Deus honrando essa autoridade? E nós precisamos equilibrar. Nós não necessitamos desonrar autoridades. Nós necessitamos entender o momento que estamos vivendo, continuar intercedendo e agora, já que existem leis, por meio dessas leis, tem pessoas, vou usar aqui termos crentes, que escrevem cada palavrão para ofender um político e falar mal, que é um absurdo. Porque a natureza dele, ou seja, quando ele extrapola, ele não está falando mal do caráter mais da outra pessoa, ele está se desmoralizando. Não é pela indignação, Deus vai entender. Ora, nenhuma Deus disse que entenderia se nós pecássemos. Muito pelo contrário, ele disse à mulher adulta, vá e não peques mais. Então, o nosso palavreado, o nosso linguajar, ele deve ser um linguajar de honradez. Nós precisamos ser mais educados segundo as Escrituras. Eu sei que há uma luta, mas você não é cidadão desse mundo. Não use as armas desse mundo. O Senhor Jesus tratou com dignidade. O apóstolo Paulo tratou e conversou com a sua educação bíblica para poder tratar daqueles que eram autoridade e estavam sendo levianos. Você tem mecanismos para isso, mas preste atenção. Se você não se importa de que autoridades civis, religiosas, sejam respeitadas, o dia em que seus filhos não te respeitarem, você não pode reclamar. O dia que você vir alguém que está debaixo da sua autoridade te desrespeitar, você não pode reclamar, porque você é um modelo para isso. Então, os pais necessitam honrar o papel paterno, a mãe tem necessidade de honrar isso para que os filhos também aprendam. Mas, independente disso, os filhos necessitam honrar os seus pais. A Bíblia fala de honra. O que é honra? Talvez seja muito difícil explicar o que é honra. Como nós vamos definir o que é honrar? Porque nós achamos que devemos honrar somente pessoas boas e pessoas corretas. Como é que eu vou honrar um pai ou uma mãe, o princípio é esse, né? Se eles não têm um comportamento adequado? A Bíblia não abre exceção. A Bíblia diz para honrar e obedecer.
A Bíblia não diz que os melhores pais serão mais honrados e nem diz que os piores pais serão menos honrados. A Bíblia diz que os filhos devem honrar os seus pais. Talvez apresentar aqui quadros, né, ou definir a ideia de honra é que você colocou essa pessoa acima de você. Essa é a ideia. Ela não é seu igual e nem está abaixo de você. Ela assume um papel de superioridade. Essa é a honra. Os líderes, os pais, devem buscar manter isso, mas são pecadores, cometem os seus erros. Mas eles devem manter o padrão de autoridade. A autoridade é aquela que pode supervisionar tudo o que acontece, porque ele recebeu essa autoridade. E aqueles que estão debaixo da autoridade devem então considerar isso, devem honrar, devem respeitar e devem obedecer. Sabemos que vão ter momentos de conflito, mas isso deve ser debatido e discutido. Na relação honra e obediência, existem muitas pessoas que podem honrar como declaração, mas não obedecer. Existem muitos filhos que eles vão reconhecer a autoridade do pai, mas eles não vão obedecer à autoridade dos seus pais. Lembra-se daquela parábola que Jesus fala que um homem tinha 2 filhos e a um disse para ir fazer e ele disse vou prontamente, ao outro disse vá e ele disse não vou. E aí então o que disse que não ia foi e o que disse que ia não foi. Então, aparentemente, quem honrou, desonrou, porque não obedeceu. E, de um outro modo, aquele que obedeceu honrou muito mais do que aquele que disse que faria e não fez. Então, honrar é incondicional e obedecer é o sucesso da honra. Existem muitas pessoas que não vão conseguir honrar os seus pais. Eles têm muita dificuldade, mas o princípio está pela obediência. Então, se você quiser saber se uma pessoa honra a autoridade de alguém, é o quanto ela lhe presta obediência. Por isso nós lemos aqui o hino: crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Às vezes a honra vai demorar a chegar porque nós estamos indignados, nós não estamos gostando do momento. Às vezes o momento é constrangedor, a gente gostaria de fazer outra coisa, mas Cristo Jesus diz para nós, então obedeça, simplesmente obedecer. Às vezes nós encontramos mais honra na obediência do que na declaração do nome que poderia ser dado como honra. Então existem momentos, existem muitos filhos que precisam voltar a entender isso, aprender essas coisas. Como é que nós podemos trabalhar tudo isso? Como é que nós podemos fazer com que essas coisas aconteçam na nossa vida e na nossa caminhada? Então, a própria vida, ela pode nos ensinar como nós podemos honrar. Então, preste atenção. Eu tenho que prestar honra ainda ao meu pai. Minha mãe é falecida, então eu tenho meu pai, eu preciso. Só que eu constituí uma família. Eu moro em outro ambiente, mas eu não devo deixar de honrar meu pai. Enquanto meu pai viver, eu tenho que prestar honra a ele. Eu tenho que honrá-lo. Só que agora numa dimensão diferente. E aí então existe um vínculo, ou a gente poderia chamar aqui uma trilha, para desenvolver essa ideia de honra na nossa caminhada. Que a gente começa como criança, vira adolescente, jovem, e depois adulto, e depois idoso. Né? Esse é o nosso processo de vida e vai acontecer na nossa vida, na nossa caminhada, etapas. E aí então a gente poderia trabalhar isso. Lembrando que o princípio da autoridade defenderá a nossa nação. O princípio de autoridade defenderá os nossos lares. O princípio da autoridade mostrará o quão religiosos nós somos, porque foi Deus quem disse que nós deveríamos honrar os nossos pais. Então vamos montar aqui um modelo para que você avalie se você honra, continua honrando ou se você não honra. Então a primeira etapa aqui é você analisar onde você está. Quem é você? Talvez eu esteja falando aqui para crianças. Crianças estão me ouvindo. Também estou falando para adolescentes. Adolescentes estão me ouvindo. Estou falando para jovens.
Estou falando para aqueles que iniciaram um casamento agora. Estou falando para aqueles que já têm 20, 30, 40 anos de casado. Estou falando também para aqueles que estão mais no final da caminhada. Onde é que você se encontra nessas relações? Vamos começar então com o primeiro papel, ou aquilo que acontece primeiro conosco. Toda criança, ela honra o seu pai por meio da obediência. Obediência. Então, a criança ela não define o que ela vai fazer, para onde ela vai, como ela vai. Toda criança está debaixo do ensino e da disciplina dos pais. Os pais vão ensiná-las e eles vão corrigir sem dificuldade alguma. Os pais vão colocar limites, eles vão estabelecer princípio e muitas vezes nem diálogo vai acontecer. A ordem, simplesmente. E o modo de uma criança honrar o seu pai é obedecendo. Não importa a idade, ele vai fazer isso. E é assim que nós fazemos, nós mandamos os nossos filhos para a escola, enviamos para a casa de parentes, esse negócio, e a gente não discute tanto essas coisas. Pode haver diálogo, mas aquilo que foi estabelecido, então os filhos, eles são ensinados a honrar os seus pais desde pequeno. E aí você demonstra amor, cuidado, carinho, atenção, e tudo isso chama atenção para que o filho obedeça, porque ele sabe que o pai quer o melhor, porque a mãe quer, os pais querem o melhor. Então toda criança precisa ser formatada. Você precisa colocar uma forma, ou essas crianças na forma. É assim que Salomão diz: ensine a criança no caminho em que deve andar. O inverso desse texto é: abandone a criança no caminho dela. Se uma criança andar no caminho dela, ela vai arrumar muita confusão. Por isso, então, os pais têm que fazer isso. Os pais que vão ajudar a dar banho, eles que vão educar, eles que vão escolher, mas eles vão crescendo. Caminho normal, vão amadurecendo. Vai chegar um momento em que essa criança vai sair do estágio da obediência total e incondicional e ele vai para um outro momento, para uma outra circunstância, para um momento onde ele se tornou adolescente e ele está na caminhada dos jovens. Aqui que talvez esteja a parte mais difícil da caminhada. Talvez seja aqui o momento mais crucial. Embora a formação infantil é o fundamento, então os pais vão dar o seu melhor. E eu sei que muitos pais, por causa da infância dos seus filhos, a relação que tiveram, hoje acham que erraram demais. Devia ter feito isso, eu não deveria ter dado tanto limite, ou eu não deveria ter sido tão rígido. Mas uma coisa nós sabemos, todos nós erraremos. Nós não somos perfeitos. Nós buscamos o melhor caminho, recebemos as melhores informações, mas pedimos a Deus para que Ele corrija todos os nossos erros. Mas você pode melhorar, você pode se aperfeiçoar. Cada família tem uma experiência. E aí entra então na adolescência. A adolescência, a juventude, é o momento do critério, porque eles estão desenvolvendo a sua faculdade. O pensamento, eles estão se estruturando e a vida deles vai ser estabelecida a partir desse momento. Tudo aquilo que eles aprenderam na infância, eles agora terão a oportunidade de colocar como escolha. Então, em certo nível, os pais vão influenciar esses filhos na escolha de amigos, escolha do trabalho, escolha do namoro, escolha da faculdade. Então, todas essas escolhas, eles terão que fazer essas escolhas. Mas nós ajudaremos os nossos filhos. Como é que os filhos, na adolescência e no início da sua mocidade, honram os seus pais? Preste bastante atenção no que eu vou dizer. Se o primeiro passo é obediência incondicional, o segundo passo é consideração incondicional. Qual é o princípio aqui? Por ser esse um momento de grande pensamento de adolescentes e de jovens, eles vão então contrapor e contestar a autoridade dos pais. Isso tem um lado positivo e tem um lado negativo. Qual é o lado positivo? É o melhor ambiente de desenvolvimento de debate. Os nossos filhos vão para a escola, mas no lar também acontece isso. E é no lar que eles passam a observar o comportamento do pai, da mãe, do irmão, do tio, do avô. A escola ajuda essas coisas e o desenvolvimento social. Então existe um momento agora da contestação natural. Por quê? Porque eles estão atingindo a sua independência
para um caminho de maturidade. E eles precisam. Muitas famílias vão sofrer muito nesse momento, por não sabermos lidar com todas essas coisas. Mas preste atenção, qual é a ordem de Deus? A ordem de Deus é honra e obedeça seus pais. Então o princípio aqui é de consideração. Talvez você não concorde com aquilo que os seus pais te apresentem, mas depois de um longo e grande debate, por consideração, a ordem divina, honre o seu pai, obedeça aos seus pais, por consideração, muitas vontades vão ter que ser aplacadas e até exterminadas. Mas você vai dizer, mas eu sou dono, eu preciso, eu quero ser livre. Talvez seja esse o melhor momento para você aprender que no futuro você vai se casar e não fará o que quer. Porque no futuro você não terá poder financeiro para fazer o que quer. Porque no seu local de trabalho você vai ter que obedecer ordens. Não é o melhor momento para entender o que é honra por meio de consideração? Ouvir o que os pais querem, entender. Mas existem filhos que eles resolveram tornarem-se inimigos da autoridade dos seus pais. Eles preferem desonrar, desobedecer, eles não querem a orientação paterna, eles não querem mais a orientação dos pais. E aí então ele se torna um insubmisso. É a hora em que ele passa a não honrar os pais. E os pais dão ordens, mas ele faz de tudo para quebrar isso. Ou seja, não há consideração. Consideração é resultado de amor. E aí então você não consegue encontrar paixão, amor, sentimento nesses filhos. Por quê? Porque eles não têm consideração ao papel. E aí nós precisamos entender isso. Os nossos sentimentos precisam então ser controlados para que a nossa razão venha e a gente demonstre amor por meio do comportamento e não por meio do sentimento. Sei que o momento é difícil, mas é a resposta bíblica que nós temos. A Bíblia fala que o pai deve corrigir os filhos. Vai chegar um momento em que os filhos não gostarão, mas não é para deixar de honrar. Preste atenção. Quando Noé saiu da arca, a Bíblia diz que ele bebeu muito vinho. E ele ficou bêbado. Olha para você ver como é que você pode aplacar seus sentimentos e utilizar a sua razão. Como é que você pode considerar o valor do seu pai e não desonrá-lo? O que um dos filhos fez? Cão chegou, viu que o pai estava bêbado, viu que o pai estava nu. Ao invés de ir e ajudá-lo, ele voltou, chamou os irmãos para rir do pai. Então ele não teve consideração nenhuma da dor e do sofrimento da vergonha. E muitos filhos, eles acham nessa idade que os pais têm a obrigação de sustentá-los e eles não precisam fazer nada. Isso é falta de consideração. Para finalizar, é falta de amor. Quantos filhos demonstram falta de amor aos seus pais? Porque eles não querem obedecer o que a Bíblia diz. Então, se um jovem quer honrar os seus pais, ele precisa lembrar disso. Mas existe aqui um adendo. Você deve honrar os seus pais, desde que seus pais, preste atenção, não te orientem a provocar a ira de Deus. Então, nós sabemos de muitos filhos que até abandonaram a fé paterna para que pudessem honrar a Deus. É um princípio, mas às vezes eu vejo muitos filhos querendo ofender os seus pais, até mesmo no ambiente da fé, não por algo melhor, mas por algo extremamente pior. Existem os lados até hilários dessas relações, porque muitos pais perdem o controle quando chegam na adolescência. Não é fácil, é difícil, mas os filhos precisam aprender lá na infância. Primeiro, com o ensino direto dos pais. Segundo, com o ensino indireto. Como que funciona? Funciona assim. Os filhos sabem muito bem como seus pais lidam com autoridades e como seus pais tratam os seus avós. Esse é um bom sinal. Os filhos vão aprender.
pais que não ensinaram seus filhos a honrarem a autoridade, falam mal, reclamam, debocham, e pais que nunca demonstraram afeição e carinho por membros da família, pelo seu avô, pela sua avó, pelos seus próprios pais, irmãos. Então existe um caminho. E existe a grande decepção de muitos pais. Conta a história de um rapaz que ele resolveu na sua caminhada, ir para o seminário. E antes de ir, ele começou a dar algumas palestras, então ele ensinava aqui, ensinava acolá. E aí então ele foi para o seminário e lá então ele se preparou e aí ele passou a dar suas palestras. E aí ele resolveu namorar, noivar e casar. E aí então quando ele namorava, ele passou a dar palestras sobre namoro. Quando ele ficou noivo, ele deu palestras para os noivos, nos compromissos. Quando ele se casou, então se tornou um exímio palestrante para dizer como deve ser o casamento. E aí então os filhos vieram e aí ele começou a ensinar a igreja em palestras como educar os filhos, como você deve fazer isso, como você deve orar e fazer. E os filhos então se tornaram adolescentes e ele nunca mais deu nenhuma palestra, porque ele perdeu o controle. E é isso que pode acontecer conosco. Essa fase, muitos pais acham que perderam tudo na vida, a educação que havia dado e tudo. Seus filhos estão se desenvolvendo. Existe o lado bom. Qual é o lado negativo? É quando seus filhos não demonstram amor por você, não demonstram afeição. E como é que eles fazem isso? Pela consideração. Muitos filhos terão que abrir mão dos seus pensamentos e dos seus ideais para honrar os seus pais. Honrar. Existe o terceiro processo. O processo agora é os filhos se casaram. Os filhos se casaram e agora então eles vão ter a casa dele e aí então começa a primeira experiência. E agora é a terceira fase. A primeira é obediência incondicional. A segunda é consideração amorosa, mas incondicional também. Agora é uma admiração, às vezes tímida, às vezes mais intensa. Então muitos filhos, quando casam, eles começam a observar que a vida conjugal não é fácil. Ele começa a observar que cuidar de uma casa não é fácil. Ele começa a observar que os deveres agora de marido e de esposa, e agora virão os filhos, eles começam a entender. Aí eles começam a admirar os seus pais, porque os seus pais conseguiram administrar financeiramente, mesmo diante tanto aperto. As mulheres começam a observar como as suas mães conseguiam se organizar cuidando de tantos filhos. E ela, às vezes, tendo um só, não consegue dar conta. E ainda mais ela trabalhando fora, que é a nossa realidade. E aí, então, eles querem ter um, e a gente tem percebido que com 3 anos eles já estão desistindo do casamento. E eles olham para os pais e dizem, eles têm 40 anos de casado. E um olha para o outro e diz, como é que eles conseguem? Então, num certo sentido, há uma admiração pelos seus pais. Muitos não declaram, mas estão guardados no coração. Essa é a terceira fase. Então, você honra os seus pais quando você reconhece que quando você casa e tem filhos, que não é fácil cuidar de filhos e não é fácil manter o relacionamento, mas você tem um modelo, que é o pai e a mãe, que eles foram bem-sucedidos. Você diz assim, e se por acaso seus pais fracassaram, você está pronto para perdoar. Você vai dizer assim, meu pai talvez não tenha cuidado de mim, porque a realidade dele era muito mais dura. Talvez a minha mãe não tenha me dado isso ou aquilo, porque a vida que ela teve foi muito difícil. E agora é o momento de eu poder ajudá-los, pela admiração. Mas agora, qual é o quarto passo? O primeiro, você precisa obedecer incondicionalmente. O segundo, considerar afetivamente, amorosamente. O terceiro, você vai cair em admiração. Ora mais velada e outra hora muito mais manifesta. Onde você começa a admirar como seus pais, agora eles já devem estar indo para um tempo de serem idosos, e você diz, eles perseveraram. Se os seus pais fracassaram,
tiveram dificuldade na educação, no casamento, às vezes casamentos se desfizeram, você sabe como é difícil manter um casamento. E aí você honra-os agora internamente, mas você pode dizer a eles, você pode conversar com eles. E isso te leva então à quarta atitude, nessa trilha toda. A quarta é quando você declara isso. Quando você diz aos seus pais, quando você agradece, quando você demonstra gratidão. E é mais ou menos assim na nossa vida. Existe um texto, eu não sei quem o fez, mas ele diz que na infância os nossos pais são heróis, na adolescência são inimigos, na juventude são de pouca inteligência. Quando atingimos 40 anos de idade, os admiramos. Quando nós passamos dos 50, nós reconhecemos e agradecemos. Quando eles partem para 60 e 70, nós já lamentamos o tempo em que não passamos juntos. E quando eles falecem, nós dizemos: que pena, perdi muito tempo em não admirar e não demonstrar isso. Talvez esse caminho agora é o caminho da gratidão, onde você viveu a vida, criou seus filhos e agora então vieram os netos, seus filhos saíram de casa, você agora está com o ninho vazio e você então começa a declarar toda a sua gratidão. A saudade bate, as lembranças de quem eram seus pais na infância, na adolescência. Muitos já estão experimentando com 40, 45 anos de idade. E aí então você se assenta à mesa, você faz questão de agradecer, todo encontro você agradece, porque Ele te deu, os seus pais te deram esse sinal de vida, eles que cuidaram de você e você quer honrá-los. No início, na infância, você honra obedecendo. Na adolescência, no início da juventude, você honra considerando. Depois que você casa, você honra admirando. Quando você envelhece um pouco mais, você deve voltar e sentar à mesa e agradecer. Você agradece pelos pais que tem e você reconhece que eles erraram e que você está pronto ao último estágio, que é o estágio do perdão. Você honra os seus pais quando os perdoa. Você honra os seus pais quando reconhece que eles deram o melhor. Embora não tivessem, eles por muitas vezes deixaram de comer para que você se alimentasse. Deixaram de possuir para que você tivesse. Eles deixaram de investir neles para que você recebesse todo o investimento. Mas é um processo. Isso poderia começar antes. A gratidão e o perdão, ele pode nascer na infância. A gratidão e o perdão pode nascer na adolescência. A gratidão e o perdão pode nascer na mocidade. Ou seja, o melhor tempo para você demonstrar consideração, amor, gratidão, admiração e perdão aos seus pais é agora. Esse é o melhor momento. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito difícil. Amanhã pode não dar tempo. Honre teus pais hoje. Se é criança, obedeça. Se é adolescente, jovem, considere. Se cresceu e formou família, admire seus pais. Se você já andou um pouco mais, sente-se à mesa. Agradeça porque agora você amadureceu e sabe que não teria conseguido chegar aqui sem a ajuda deles. Eles não foram coadjuvantes, foram personagens principais
para o seu sucesso, para a sua caminhada. E por fim, que tudo isso redunde em harmonia, em perdão. Talvez você precise fazer isso para que você perceba que a vida é muito mais feliz do que deveria ser por causa de tanta coisa que está guardada no seu coração. É assim que nós devemos fazer. O princípio da autoridade é um princípio que Deus estabeleceu. Deus é autoridade sobre todos. Os pais são autoridade sobre os filhos. Os filhos devem honrar os pais e toda a família deve honrar a Deus. O nome de Deus precisa ser glorificado. Nós fomos criados para isso. Por isso que existe um mandamento de proteção à honra dos pais para o sucesso de uma nação, para o sucesso de uma sociedade. A nossa sociedade está falida porque nós não obedecemos à autoridade. Nós não obedecemos à autoridade. Nós não honramos a autoridade. E isso começa no nosso lar, quando não edificamos a nossa casa na presença do Senhor. E quando nós não consideramos a educação dos nossos filhos, mostrando a eles a obediência, para que eles possam ouvir aquilo que Deus tem para falar. Que nos lembremos disso, nessa trilha tão linda de como honrar e obedecer os nossos pais. Filhos, honrem os seus pais, não importa a sua idade. O que eu devo fazer? Primeiro, você deve considerar em que estágio está. Veja aí o momento em que você vive. Considere isso. Segundo, perdoe todos aqueles que estiveram envolvidos nesse processo. Faça isso. Terceiro, apoie aqueles que buscam autoridade. Ajude aqueles que querem. Não se torne um demagogo. Coloque a autoridade dos seus pais ou a autoridade de líderes em conformidade com a Escritura. E nós viveremos em paz. Haverá paz na nossa sociedade. Haverá paz no nosso lar. Família, um lugar onde os pais devem ser honrados pelos filhos. Que Deus lhe dê uma boa semana, uma semana na presença do Senhor. Faça um exercício, considere onde você está, pense, perdoe, resolva tudo aquilo que está no passado e apoie para que a sociedade viva melhor, para que o seu lar viva em estabilidade, dia após dia. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a sua vida, amado irmão, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém.